Os magos vieram de outras terras conhecer a luz, procuraram no endereço errado. O sentimento que envolve a sua alma, que só você está amarrado pelo laço do inimigo. Ele é especialista, quebra-laço, fortaleza e remove esse castigo. Está tudo esclarecido, eis aí a solução. Faça um pacote de tudo, joga aos pés de Jesus e vai pra toda oração. Não adianta ser devera, fazer o sinal da cruz, a resposta que precisa para resolver sua vida, o nome de Jesus. Esse nome tem poder, esse nome dá guarida, abre caminho fechado, cura, resolve problema e transforma sua vida. Abre caminho fechado, cura, resolve problema e transforma sua vida. Buscando a pedra palha, Virgem Maria da Conceição. Vejo nos olhos de cada uma porção de fé. Como me faz promessa para a Senhora de Nazaré. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai. Não sabe o rumo certo neste deserto, vivem sem paz. Procuram atalhar, que rejeitam a cruz. Qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé. Não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem João. Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Mas Jesus Cristo de Nazaré pode salvar, fazê-lo feliz. Tomar tua mão e te pôr de pé. Quem tem visão pode observar. Tem um abismo à frente, procuram jamais acreditar. O exército do salmo lhes anuncia a salvação, porém não acreditam, prefere acompanhar a multidão. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai. Não sabem o rumo certo neste deserto, vivem sem paz. Procuram atalhar e rejeitam a cruz. Faz qualquer sacrifício. Inscreva no canal, irmão. Vai ajudar a obra de Deus. Deus vai te abençoar. Aparecida e nem Tomé. Não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão. Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Mas Jesus Cristo de Nazaré pode salvar, fazê-lo feliz. Tomar tua mão e te pôr de pé. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé. Não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão. Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Mas Jesus Cristo de Nazaré pode salvar, fazê-lo feliz. Tomar tua mão e te pôr de pé. Glória a Deus. Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça. Muitos têm ouvido, mas está tapado
para as coisas de Deus, mas está aberto para ouvir o engano, a mentira. Mas nesta tarde, Deus, pelo seu poder, tem uma palavra para todos que estão nesta feira. Abra os ouvidos, aproveite a oportunidade, porque muitos que estão aqui amanhã não poderão mais estar neste mundo, porque as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, ela diz em 1 Pedro, no capítulo 1 e no verso 24, que toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O apóstolo Pedro, ele disse que a nossa vida, ela é um vapor, ela passa muito rápida. E tudo que o apóstolo Pedro escreveu se cumpre. O apóstolo que registraram as palavras de Deus que estão na Bíblia, todas se cumprem. Mas esses apóstolos falsos, mentirosos, que são lobos, vestidos de ovelhas, que estão agora nas religiões, eles não têm a verdade, eles só têm a mentira. Mas a palavra de Deus é viva e permanece para sempre. Disse Jesus: passará os céus, passará a terra, mas as suas palavras jamais passará. Vou ler aqui a palavra de Deus que disse Jesus em João capítulo 10. Escreveu o apóstolo João no capítulo 10, e no verso 9 e no verso 10. Disse Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus Cristo, ele falou essas palavras aplicando naquela época aos líderes religiosos que usavam o Antigo Testamento, a lei, para enganar, para levar muitos ao inferno, porque somente através da palavra de Deus, dita por Jesus Cristo, escrita pelos profetas e pelos apóstolos, pode levar ao homem a Deus e a salvação da sua alma. Mas Jesus também aplicou essa palavra que o ladrão veio senão para matar, a roubar e a destruir, também ao diabo, que é o dono deste mundo, é o que governa os governos, é que governa a política, é que governa as religiões e o sistema deste mundo. O mundo está sendo enganado por estas religiões, o mundo está sendo enganado pelo governo, pela política, mas não querem dar ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus. Mas chegará o grande dia que não haverá mais a oportunidade para o povo se arrepender, porque o povo não quer conhecer a Deus. A Bíblia fala no livro de Isaías, no capítulo 1 e no verso 3, que o boi conhece o seu possuidor. Sim, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas este povo não me conhece e não me entende. O povo não entende que Deus, Ele é o único que pode salvar através do seu Filho amado Jesus Cristo.
porque está cego, está enganado pelas religiões que estão levando muitos para o inferno. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele disse: eu sou a porta. Todo aquele que por mim entrar, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Esta porta é a vida, esta porta é o perdão dos seus pecados, esta porta é a salvação da tua alma do fogo do inferno. Mas você tem que arrepender-se dos seus pecados e abrir o coração para Deus, pois Jesus Cristo disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Mas a porta de muitos está fechada, porque não querem Deus, amam o pecado, amam a prostituição, amam os ídolos, amam a cachaça, a maconha, o funk, o rock, o carnaval, e vivem neste mundo como animais, como disse o apóstolo Pedro, irracionais. São cegos, guiando outros cegos, como disse Jesus, e ambos cairão no buraco. Mas Jesus disse: eu sou a luz, todo aquele que me segue jamais andará nas trevas. As trevas estão no paganismo e as religiões desse mundo. Deus é contra as religiões. Muitos dizem: vocês evangélicos, cristãos, não respeitam a religião. Como podemos respeitar a religião? Como a igreja verdadeira do Deus vivo, que anda em santificação, em obediência, grata a Deus, porque recebeu o perdão dos pecados e a salvação da sua alma, vai respeitar as religiões que desvirtuam o homem de Deus, a mulher de Deus, que enganam, colocando pedras de tropeço para que não cheguem-se a Deus. É isto que a religião, ela engana. O Papa não é o dono da igreja, nunca foi e nunca será. O dono da igreja é Jesus Cristo, que disse o apóstolo Paulo, que é o cabeça do corpo da igreja, o primogênito dentre os mortos, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade nele habitasse. Este Jesus Cristo é Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre será eternamente. E sendo ele o mesmo ontem, hoje e sendo eternamente Senhor dos senhores, Rei dos reis, Todo-Poderoso, Criador do universo, caminho, verdade e a vida para salvar a alma do pecador, ele jamais vai respeitar o engano religioso, a política, os governos, o sistema deste mundo, porque foi o sistema deste mundo, as religiões, que mataram os profetas, que mataram os apóstolos, e mataram o próprio Senhor Jesus. Mas mataram Jesus porque ele veio para isto, mesmo para morrer na cruz, para salvar o pecador, pois ele mesmo disse: eu mesmo dou a minha vida, ninguém tem poder para tirá-la, eu mesmo a dou e tenho poder para tornar a tomá-la. Com livre e espontânea vontade e amor pelo Deus Pai, Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, pois ele mesmo disse que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Jesus Cristo, ele falou: eu sou o que sou.
Ele é o que é, e o que Ele é? Ele é o Criador deste universo. Ele é a imagem do Pai, a expressão máxima, aleluia, do seu poder, e sustenta todas as coisas nesse universo pelo poder da sua palavra. Somente Ele pode ser o mediador entre Deus e os homens. Maria, Pedro, Tiago, José não pode mediar a minha alma, nem a tua alma, homem e mulher, para Deus. Não, porque todos morreram e estão agora descansando no paraíso, aguardando a ressurreição. O único que veio a este mundo, Jesus Cristo, Deus, que se fez homem, Ele é o único que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. E Ele disse aos seus discípulos, Mateus 28, 18, a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder está nas mãos de Jesus Cristo. Só Ele tem poder de tirar a vida. Só Ele tem poder de dar a vida. O homem, quando tira a vida, é porque Deus permite. O homem, quando tira a vida, é porque Deus permite. Porque ele já está com o coração carregado de maldade, cheio de demônio, rejeitou a Deus e, fazendo um serviço para Deus, ele tira a vida, porque é Deus que permite. Somente Deus, somente Jesus Cristo, Ele pode dar ao homem a verdadeira felicidade. As religiões estão enganando o homem, estão enganando a mulher de geração e em geração. Desde a antiguidade, muitos estão sendo enganados, e quantos já estão no fogo do inferno, aguardando o juízo para ser lançado no lago de fogo, porque não deram ouvido às palavras de Jesus, que Ele mesmo disse em João capítulo 12, no versículo 47, que aquele que ouve as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvar o mundo. Mas aquele que não me recebe, que não aceita as minhas palavras, as minhas próprias palavras, há de julgar naquele grande dia. Está vendo aí? Porque o Evangelho é pregado, porque você precisa conhecer. Deus quer te dar uma oportunidade, e Ele dá quando o Evangelho é anunciado e você ouve. Mas quando você tampa os ouvidos, você já está fazendo a sua própria escolha. Você está escolhendo continuar vivendo neste mundo com o diabo, fazendo a vontade da sua carne, andando segundo o seu coração, em prostituição, em vícios, em bebedices, adorando ídolos feitos pela mão do homem, a qual nada pode fazer. Em Salmos 115 está escrito, que disse Davi, não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome é glória, por amor à tua benignidade. E o que dirão as nações? Davi fala e ele responde, aleluia. O que dirão as nações? Onde está o seu Deus? E ele responde, o meu Deus está no céu e faz tudo o que me apraz. Mas os ídolos deles são obras feitas pelas mãos do homem. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz tem, mas não pode cheirar. Mãos tem, mas não pode apalpar. Pés, mas não pode andar. E som nenhum sai da sua garganta. E tornarão-se semelhantes a eles todos quanto adoram e confiam. Se você confia num gesso, num pedaço de pau, num ídolo, que você diz que representa um morto, um que está morto, está debaixo da sepultura há muitos anos, nem osso existe mais, você é igual a esse ídolo? Você é igual a esse ídolo? Você está surdo, que nem ele, mudo? Você não pode falar? Porque você está imóvel, você é inútil,
você é um peso nessa terra, porque o ídolo, ele tem que ser carregado, a imagem de escultura tem que ser limpa, mas é carregada nas procissões, está aí nos grandes templos, nas catedrais, e as pessoas cegas se encurvam a ela. A religião é a grande causa de ganho e de lucro, é o maior comércio que existe neste mundo, porque a religião, ela engana o povo e vende as suas mentiras, vende as suas idolatrias, vende as suas imundícias, e o povo cego acredita e carrega pendurada no seu peito, pendurada no altar em casa, de madeira, em cima da geladeira, e acende vela, e vai para a missa, se encurva diante de uma imagem, a qual é abominação aos olhos de Deus, pois está no primeiro mandamento dos 10, em Êxodo, no capítulo de número 20. Não terás outros deuses diante de mim, diz Deus, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há nos céus nem na terra, não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu sou o teu Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração, e você se prostra diante do ídolo. Ah, mas eu não me prostro diante do ídolo. Ah, eu não creio em nada. Você está perdido, porque você crê sim que existe um Deus. Não existe ateu, porque dentro do seu coração, de todos, existe sim um sentimento, uma percepção que existe um Criador. Porque quando o homem olha para estes céus lindo azul, para este sol que aquece a terra, aquece o fruto para dar alimento para o ser humano, quando olha o lindo mar, as estrelas, a lua, quando olha o próprio ser humano, a qual Deus criou perfeito, ele sabe no fundo do seu âmago que existe um Deus, mas ele pega uma que não acredita, porque quer viver em seus pecados, em suas abominações, quer viver distante de Deus. Mas vai chegar o grande dia, o dia do juízo, da prestação de contas, a qual Deus fará com todos que rejeitaram o sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, o único Deus. João, o apóstolo, escreveu na primeira epístola: sabemos que o Filho de Deus é vindo ao mundo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Ele não é aquele bonequinho de gesso, ele não é aquele coitadinho que está ali na cruz, ali pendurado, dentro de uma igreja, ali no caixão. Não, ele não é, ele é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada diz, em João, no capítulo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse Cristo se fez homem, ele é Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Nenhum nome, não existe outro nome acima do nome de Jesus Cristo, que pode curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar os oprimidos, ressuscitar os mortos, perdoar os pecados e dar ao homem a salvação da sua alma. Só Jesus Cristo, verdadeiro Deus, e a vida eterna. Mas vocês estão rejeitando esta graça que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, verso 11, que esta graça de Deus há manifestado, trazendo salvação a todos os homens.
ensinando-nos a abandonar a impiedade e as concupiscências mundanas, para que vivamos neste presente século sóbrios, justos e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas o povo não está aguardando a vinda de Jesus, o povo está aguardando um governo mundial, um líder para trazer paz a este mundo, e vocês vão ter que é o anticristo, que está já registrado em Apocalipse, que ele vai vir a este mundo para governar um só governo. Não vai existir mais presidente das nações, só vai existir governos das nações. O único presidente, líder mundial será o anticristo. E a ONU, organizações das Nações Unidas, já clamam por isto, porque está em Salmos no capítulo 2, que as nações se reúnem contra o ungido de Deus para perseguir e para destruir há muitos séculos. E agora, perto do cumprimento das profecias de Deus, o anticristo já está chegando para reinar. E vocês vão ter, não vai ter mais religiões, vai ter somente uma que vai adorar este anticristo, e ele vai trazer a paz, como está em Apocalipse, no período de 3 anos e meio, e depois vai vir a grande tribulação dos outros 3 anos e meio, e virá o fim de todas as coisas. Mas o Evangelho está sendo pregado para que você abra os seus olhos, se arrependa e entregue a sua vida a Jesus Cristo, o único Senhor. O governo das nações são governados pelo diabo. É o diabo que toma conta, e os líderes, capachos, escravos, cavalos de Satanás enganam as nações, prometendo benfeitorias, prometendo prosperidade, prometendo paz, segurança, mas nunca vai haver paz, nunca vai haver segurança. Mas no período dos 3 anos e meio que o anticristo estiver reinando, os primeiros 3 anos e meio vai haver paz. E diz a palavra, quando o povo disser, agora temos paz, vai vir a grande destruição sobre este mundo, sobre este mundo. Abandone a prostituição enquanto é tempo, abandone os vícios da droga, abandone a mentira e venha para a verdade, porque Jesus Cristo, Ele é a verdade. Ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não o que sai da boca do espiritismo, a verdade não é o que sai da boca do catolicismo romano, do seu líder. A verdade não é o que sai da boca desses políticos imundos. Está chegando agora, em breve, a eleição para presidente. Você lembra, há 4 anos atrás, quanta guerra houve, quantas famílias se separaram, quantas agressões, quantos xingos, quantas violências por causa da política. Uns diziam eu sou de Bolsonaro, outros diziam eu sou de Lula. E aí o que aconteceu? Quando o Bolsonaro estava aqui e Lula está aqui agora, não aconteceu nada. O mundo continua do mesmo jeito, de mal a pior. Por isso, abandone a tua confiança nesses líderes religiosos, nesses políticos, porque nunca o mundo vai melhorar, nunca o mundo vai para melhor, sempre vai piorar, porque a palavra está se cumprindo por causa do pecado do homem. Porque Jesus Cristo disse assim, o que a tua boca fala, o teu coração está cheio. Teu coração está cheio de quê?
De quê? De quê? Do Exu? É do Exu que você confia? Você vai lá no candomblé, jogar búzios, um balalarão, um Lulu, não sei qual é o nome dele, desse cão enganador. Para quê? Para você receber alguma palavra boa, dizer que as coisas vão melhorar? São espíritos enganadores, como diz a palavra de Deus que foi lida no começo, em João 10:10, o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, e está matando o povo, está matando a humanidade. Sim, na ignorância deles, porque o povo não quer ler a Bíblia, o povo não quer dobrar o joelho diante do Deus do céu e diante de Jesus Cristo, o único Senhor. O povo não quer conhecer a Deus, como diz a palavra de Deus no livro do profeta Oséias, como diz a palavra de Deus, no capítulo 4, no verso 6, esse povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Enquanto você, mulher, você, homem, não ler as Escrituras e conhecer a Deus, você vai continuar perdido em seus pecados, caminhando para o fim, que é a morte. E aí o que será da tua alma quando aquela voz que diz Jesus, que veio para aquele rico que tinha uma grande fazenda, que deu muitos frutos para a sua alma, come e bebe e folga por muito tempo, e aquela voz falou: louco, hoje mesmo perdirão a tua alma para quem tem preparado. O Evangelho fala contigo, a pregação da palavra fala contigo. Louca, louco, você pode hoje receber um chamado para passar para a eternidade. E o que será da tua alma? Porque depois da morte segue-se o juízo, e depois da morte só existe duas portas, e por uma delas todo o ser humano, depois que morrer, ele vai entrar e passar a eternidade, que é a porta da graça, a porta da salvação, da vida eterna, que é Jesus Cristo, e a outra porta, que é a porta do inferno, do juízo e do lago de fogo. Porque primeiro o homem, quando morre sem Deus, ele vai para o Hades, o inferno, lugar de tormento, aguardando o dia do juízo final. E no dia do juízo final, quando abrir-se os livros, como está em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do verso 11, e ali vai ser julgado pelas suas obras. E quais são as obras que você tem feito nessa terra? O que você tem feito? Você é trabalhador? Muito bem. Você é um bom pai de família? Muito bom. Você é honesto? Muito bom. Mas você não crê em Deus? Você não crê em Jesus? Você está perdido. O crer não é. Não. Acredita. Porque a Bíblia diz, a Escritura diz, que até o diabo crê em Jesus. Ele crê em Deus, mas ele estremece, porque ele conhece a Deus, e para ele não há mais solução. Ele é o único que está condenado, julgado eternamente, e será lançado no lago de fogo. E agora ele está com os seus demônios neste mundo, levando muitos com ele, no engano da religião, no engano da idolatria, no engano da carnalidade, levando muitos. Sim, crer é aceitar a vontade de Deus na sua vida, é abandonar os seus pecados, abandonar a idolatria, abandonar
se esse consumo de maconha, de bebida alcoólica, achando que isso te traz felicidade, você está caminhando para o inferno, você está chegando no fim da sua vida. O homem que tem 60 anos que está aqui, 70, ou mulher, que você está com 40 anos, lembra quando você era jovenzinha, velhinha, e agora você já está chegando à velhice, porque o fim vem, tanto o fim desse mundo, como o fim de toda a humanidade. Por isso que Jesus veio ao mundo, se fez homem, o próprio Deus, para te livrar do fim da condenação, o fim que leva o homem ao inferno. E esse fim, ele pode te livrar desse fim de condenação da vida, se você abrir o teu coração para ele, arrepender, entregar o seu caminho a ele, o único que pode te dar a verdadeira paz. Ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. O mundo oferece uma paz que nunca vai poder dar. O homem procura paz em satisfazer o desejo do seu coração, dos seus pensamentos, se prostituindo, vivendo na pornografia, consumindo entorpecentes, buscando a riqueza dessa terra, os bens materiais, trabalhando de dia, trabalhando de noite, para ter fama, para ter status, para ostentar o materialismo, mas tudo isso passará. Jesus falou, através do apóstolo João, no capítulo 1 da epístola, no 2 e no verso 15, no capítulo 2, sim, no verso 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há a concupiscência da carne, e a concupiscência da carne é a soberba da vida. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. E quem é que faz a vontade do Pai? Aquele que o adora em espírito e em verdade. Mas muitos não querem fazer a vontade do Pai, porque o Pai é santo, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele liberta o homem da concupiscência do seu coração. Ele faz o homem andar em honestidade, em retidão, uma nova criatura, livre do mal desse mundo, mas o homem não quer. O homem quer viver na malignidade. O homem quer continuar fazer a vontade da sua carne, porque acha que isso traz a felicidade. Mas o fim está voltando, o fim está chegando, Jesus está voltando. Entregue o teu caminho a Jesus enquanto há tempo. Maria não é mãe de Deus, nunca foi e nunca será. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 1, que quando ela concedeu pelo Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, ela disse assim: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, que atentou para a baixeza da sua serva. Maria se alegrou em Deus, o seu Senhor, e a sua alma se alegrou em Deus, seu Salvador. Ela precisava de um Salvador, porque depois que ela teve Jesus, ela teve vários filhos, e a Bíblia diz, tem a sua Bíblia lá, Mateus capítulo 13, verso 55, que Jesus Cristo estava ensinando, e ali muitos olhou para Jesus e disse assim: não é este o filho de José? E a sua mãe é Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas,
e não está conosco todas as suas irmãs, e se escandalizaram. Se escandalizaram porque estavam olhando para Jesus, homem, filho de Maria, filho de mulher, filho de uma pecadora. Mas Jesus, eles não sabiam que Jesus tinha sido gerado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus não tinha um sangue humano de pecado, ele tinha um sangue puro, sangue carmesim, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E ele sendo gerado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, ele foi o único homem perfeito que guardou toda a lei. Por isso, Deus não tem mãe, isso é uma blasfêmia. Deus está irado com essa humanidade, que tem colocado ídolos acima dele. Deus criou o homem somente para que o homem adore o seu Criador, que é o seu benfeitor, que é o seu único Salvador. Mas o homem não quer adorar a Deus, quer adorar o diabo. Quando Jesus estava ensinando, a Bíblia diz em Mateus 12, verso 46, ali chegou a sua mãe e os seus irmãos e disse uma multidão: olha, Senhor Jesus, lá está tua mãe e teus irmãos lá fora e querem ver-te. Jesus olhou para os seus discípulos que estavam sentados ali e disse assim: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Eu digo, a minha mãe e meus irmãos são estes que estão aqui ouvindo a minha palavra e me obedecem. Jesus Cristo mesmo disse, aleluia, que a família dele é aquele que obedece, ouvindo a sua palavra e faz a sua vontade. Essa é a família dele. A família não está nas religiões, a família de Jesus não está nesses megatemplos de falsos evangélicos que têm feito da palavra de Deus comércio, negócio, tem lucrado. São os falsos profetas que estão nesse mundo, mas Deus vai tratar com todos eles. Por isso não creia em homens, não creia nas religiões, creia em Deus, dê ouvido para Ele. Só Ele pode te fazer feliz, só Ele pode salvar a tua alma. Se você que tem aquele gordinho dentro da tua casa, a estátua, achando que vai trazer prosperidade, abrir caminho para você, abandona esse demônio, abandona, porque é uma imagem, escultura é maldição. A Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo 7, que as imagens e esculturas de seus deuses queimarás no fogo, não cobiçarás o ouro nem a prata que estão nela. Não tomarás para ti, para que não seja iludido, pois é uma abominação ao Senhor teu Deus. E não colocarás abominação nenhuma dentro da tua casa, para que não se torne anátema, como ela é. Anátema é amaldiçoado. Aquele que tem o ídolo, seja qual for, Aparecida, Buda, seja qual for, Maria, Pedro, uma estátua, você está debaixo de maldição, porque só existe um Deus, um abençoador. E Tiago disse que toda boa dádiva, o apóstolo Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, porque desce do Pai das luzes. Mas quantos estão fazendo promessa, cego, quantos estão andando de joelho aí, ralando o joelho, pagando promessa, achando que recebeu alguma coisa do demônio. O homem só é abençoado por Deus, só Deus é o abençoador, só Ele tem poder. O homem nada faz, nada pode fazer. Por isso, Jesus Cristo, Ele veio para quê? Para o justo não, porque não há justo nenhum. As Escrituras diz, Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos.
todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho. Aleluia! Glória a Deus para salvar a tua alma. É hoje o momento, não deixe para amanhã. Vai para a sua casa com essa palavra, com essa mensagem, com o Espírito Santo, que entregue a sua vida a Jesus, dentro da sua casa, com a porta do seu quarto fechada, prostrado diante da Bíblia, da palavra de Deus, e Deus vai te recompensar. Porque Jesus Cristo disse assim, a sua gloriosa palavra: quando quiseres orar, entre no seu quarto, fecha a sua porta, e eu que estou em oculto, e vejo, te recompensarei. Jesus falou para você ir na igreja católica, Jesus falou para você ir nas religiões, buscar a Ele, buscar o perdão, buscar a bênção, buscar o alívio, buscar a paz, buscar a salvação da tua alma. Não, Jesus falou para você ir até Ele é o Deus invisível, o primogênito, aleluia, oh glória de toda a criação, porque foi o único que se fez homem, e como homem, foi o único homem que viveu perfeito, é o único que pode salvar a tua alma. Então faça isso, confesse a Ele os seus pecados, peça para Ele ter misericórdia de você, te aceitar e te salvar, que Ele fará isso, porque Deus não precisa de você para nada. As religiões te enganam, você que dá em oferta, você que dá dízimo, você que paga a missa no sétimo dia, você está sendo enganado. Você não precisa dar dinheiro para as religiões para ser abençoado, porque a Deus pertence o ouro, pertence a prata, a Ele todo o universo está na palma da sua mão, a Ele pertence tudo. Você que precisa de Deus, do perdão de Deus, para salvar a tua alma da condenação do fogo do inferno, então aceita Jesus, porque em Romanos 10, verso 9 está escrito: a saber, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Que Deus abençoe a todos, que muitos sejam salvos por esta palavra, porque só ela, a Bíblia, a palavra de Deus, escrita por homens cheios do Espírito Santo, que receberam a revelação do Espírito Santo, que vivenciaram com o Filho de Deus, e escreveu as suas obras, que ele realizou, a sua vida perfeita, os seus ensinamentos, pode levar você a uma eternidade de salvação e de vida eterna. Por isso, leia a Bíblia, leia as Escrituras, jogue fora esse Alcorão, joga fora esses ídolos malignos, abandone enquanto é tempo, porque Jesus, Ele está à porta para salvar aquele que crê e entrega a Ele a sua vida, porque Ele disse: em verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará mais em condenação, mas passará da morte para a vida. Você sabia que você sem Deus, você já está condenado? Você está andando para lá e para cá, comprando alimento para alimentar o teu corpo, mas a tua alma já está reservada para o tormento eterno, porque você não tem o Salvador da tua alma. Você sabia? Mas Jesus Cristo disse assim: para todo ser humano que essa terra vivem sem Deus,
e sem a vida. Ele falou, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. O homem, enquanto não recebe o perdão dos seus pecados, não é justificado pela morte propiciatória de Jesus na cruz, pelo seu sangue derramado, e não crê, aleluia, que ele morreu para salvá-lo e ressuscitou dentre os mortos para dar a vida eterna, ele está morto espiritualmente. Mas se você crê, você passa a ter uma nova vida, porque Jesus disse para Nicodemos, necessário é nascer de novo. Aquele príncipe dos judeus que conhecia toda a teologia judaica, ele chegou a Jesus e disse, mestre, sabemos que tu és filho de Deus, que ninguém pode fazer estas obras, a não ser que seja de Deus. E Jesus falou, é necessário nascer de novo. E ele falou, como pode o homem, sendo velho, voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus falou assim, aquele que não nasce da água e do Espírito, aleluia, não pode herdar o reino de Deus. Você tem que nascer do Espírito, abandonando esse espírito da morte que te engana, esse demônio que você acredita, esse Exu, essa Maria, essa Aparecida, você acredita que não passa de uma estátua, não passa de um boneco de gesso, que é uma abominação. Você precisa abandonar e receber a Jesus, o seu Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade e em toda a justiça. Esse Espírito Santo, aleluia, que nos leva a viver livre da maldição deste mundo. Que Deus abençoe a todos. Abre caminho fechado, cura, resolve problema e transforma sua vida. Abre caminho fechado, cura, resolve problema e transforma sua vida. Uma multidão caminhando juntos em procissão, buscando a Pedro, a Paulo, a Virgem Maria da Conceição. Vejo nos olhos de cada um uma porção de fé, clamam e faz promessa para a Senhora de Nazaré. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai, não sabem o rumo certo neste deserto, vivem sem paz. Procuram atalhar, rejeitam a cruz, faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem João. Jesus de praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Ó Jesus Cristo de Nazaré, pode salvar, fazê-lo feliz, tomar tua mão e ficou de pé.
Evangelho lhes anuncia a salvação. Porém não acreditam, preferem acompanhar a multidão. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai. Não sabem do rumo certo neste deserto viver sem paz. Procuram atalhar e rejeitam a cruz. Faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé. Não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão. Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Só Jesus Cristo de Nazaré pode salvar, fazê-lo feliz, tomar tua mão e te pôr de pé. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé. Não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão. Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Só Jesus Cristo de Nazaré pode salvar, fazê-lo feliz, tomar tua mão e te pôr de pé. Quando ele chama Aparecida não aparece, onde a não escuta, não atende, se não presta. A Santa Clara sua vida não clareia, cada dia que passa a coisa fica mais feia. E ele diz, eu sou devota de São Pedro, eu sei que o meu problema ele pode resolver. A sua fé é do tamanho de uma montanha, mas nenhum grão de mostarda ela consegue mover. Quem não tem Jesus Cristo é assim, como a Pedro busca Paulo, a Mané e a Joaquim. A sua fé pode ser grande ou pequena, mas clamando a Madalena fica tudo como está. Só passa raiva, agonia, desespero, de sabor e pesadelo, e não ouve Deus falar. Quando um servo de Deus está em desespero, ele dobra o seu joelho e vai contar com o céu. Nesse momento o Senhor ouve sua prece, se houver necessidade, nosso Deus manda Miguel. Esse agora leva Deus pro meu céu, ele está em aflição, não posso ver o padecer. Nesse momento o crente é abençoado, a alegria é tão grande que ele chora sem querer. Mas quem não tem Jesus Cristo é assim, como a Pedro busca Paulo, a Mané e a Joaquim. A sua fé pode ser grande ou pequena, mas clamando a Madalena fica tudo como está. Só passa raiva, agonia, desespero, de sabor e pesadelo, e não ouve Deus falar. Não tem Jesus Cristo é assim, como a Pedro busca Paulo, a Mané e a Joaquim. Abençoe todos os amados irmãos. Se inscreve nesse canal, irmão. Deus vai te abençoar ricamente, para que este evangelho possa alcançar mais almas através da internet. E não ouve Deus falar.